Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Vamos começar o culto nesta tarde, 7/7/2024, domingo de julho. É o que eu sempre falo e continuarei falando. YouTube, Facebook, WhatsApp e Google. E vamos lá, né? Vamos aprender sobre Pedro. Vamos lá, né? Pedro é chamado por 4 nomes no Novo Testamento. Se nome hebraico era Simeão, embora o Novo Testamento grego traga Simão, seu apelido hebraico era Keperá, rocha, que é transliterado para o grego como Cefas. Isso se traduz no grego como rocha. Petros, que em português é Pedro, assim nas versões da lei. Em português, em passagens diversas, ele é chamado Simão, Cefas e Pedro. Assim nas versões da lei, em português, em passagens diversas, ele é chamado Simão, Cefas e Pedro. A chance de Pedro participar do círculo íntimo dos seguidores de Jesus era tão pequena quanto a de qualquer outro homem. Assim como sua chance de liderar um movimento que mudaria o mundo de uma vez por todas, ele era rude e provavelmente só tinha estudo básico, embora também fosse um homem de habilidades notáveis. Era sócio de Zebedeu e de seus filhos Lucas 5:10. Em um negócio de pesca muito bem sucedido, como testemunha o fato de possuir um barco próprio, Lucas 5:3, barcos de pesca eram itens extremamente caros e poucos pescadores galileus poderiam dar-se ao luxo de ter um. Ele era filho de Jonas, Mateus 16:17, e irmão de André, que vivia com ele, Marcos 1:29. Sabemos que ele era casado, pois Jesus curou sua sogra, Lucas 4:38. E Paulo faz reverência a Pedro, levando sua esposa em diversas viagens, 1 Coríntios 9:5. Viu lá? Pedro era o quê? Casado. Então tinha discípulo aí que já era casado. Entendeu, né, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Entendeu, né, meus inscritos? Que eu dou mais credibilidade. Vamos lá. Eles viviam em Cafarnaum, o vilarejo que Jesus escolheu como moradia, depois de ser rejeitado em Nazaré, Mateus 4:13. Os estudiosos debatem se Pedro nasceu lá ou na cidade de Betsaida da Galiléia, que João identifica como a moradia de Pedro, João 1:44, 12:21. Não havia Betsaida na Galiléia, embora Betsaida, localizado no litoral norte do mar da Galiléia, possa ser a cidade natal de Pedro. Independentemente disso, Pedro e André moravam em Cafarnaum e eram sócios de Zebedeu e de seus filhos, Tiago e João. Na época em que os 4 foram chamados para seguir Jesus, há algumas evidências indicando que Salomé, esposa de Zebedeu, era tia de Jesus. Interessante, né? Até Jesus tinha tia, né? Já que Cafarnaum ficava apenas a um dia de viagem de Nazaré. Não, isso é interessante, né? Salomé era tia de Jesus, né? Até Jesus tinha tia. Isso é verdade, é real e verdadeiro. É totalmente possível. Cafarnaum ficava apenas a um dia de viagem de Nazaré. É totalmente... Por isso que eu falo que tem que examinar as escrituras. Aqui vocês aprendem com a melhor igreja do mundo, tá? Em nenhum outro lugar vocês vão encontrar isso aqui, não. Vamos lá. Que Jesus conhecesse Zebedeu, seus filhos Tiago e João e seus amigos Pedro e André por muitos anos antes de chamá-los para serem seus discípulos. É possível que Jesus e Pedro tenham brincado juntos quando meninos. Prestou atenção lá? É possível que Jesus e Pedro tenham brincado juntos quando meninos. Ou seja, já se conheceu há muito tempo. Que interessante, né? Vamos lá. Todos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, contam a história de Jesus chamado Pedro, André, Tiago e João para serem seus discípulos quando andava ao longo do mar da Galiléia. E eles imediatamente largaram o que estava fazendo e o seguiram. Os 4 faziam parte do círculo íntimo
dos seguidores de Jesus. Embora André pareça ter ocupado o lugar de menor proeminência entre os quatro, veja os 12 apóstolos. João localiza o encontro de Jesus com Pedro bem no início do ministério de Jesus, quando ele foi batizado por João Batista. De acordo com João, 2 discípulos de João Batista o deixaram para seguir Jesus, João 1,35 em diante. Um deles era André, o nome do outro não é mencionado, que depois trouxe seu irmão Simão para Jesus. Jesus deu a Simão o apelido de Cefas, rocha, que se transformou em Pedro, depois de traduzido do grego. Naquela época, dar um apelido era coisa muito séria, por isso parece que Jesus reconheceu a força de caráter que Pedro tinha, a despeito de suas falhas, e estava disposto a fazer dele uma fonte de força para os outros. Então, esse apelido que Jesus deu não é um apelido de brincadeira, é um apelido verdadeiro, é um apelido sério, entendeu? Porque nós, verdadeiramente, nós que servimos a Jesus Cristo, nós temos vários nomes, nós não temos só um nome, né? Nós somos comparados com vários nomes por Jesus Cristo. Agora lá em cima, quando Jesus voltar, o nosso nome, meu nome não vai ser Simão, meu nome vai ser outro nome, porque nós vamos ganhar outro nome lá em cima. Tá vendo? Então é verdade. A impressão que se tem desde o começo é a de que Pedro era o mais destacado dos apóstolos. Ele costumava falar em nome do grupo. Quando ele repreendeu Jesus por falar do seu sofrimento e morte, Jesus olhou para os discípulos e depois repreendeu Pedro, Marcos 8,32, reconhecendo que as opiniões de Pedro refletiam a opinião do grupo. Ele também era o primeiro a ser mencionado na maioria das passagens que oferecem os nomes dos discípulos, e era o primeiro do círculo íntimo. Somente Pedro, Tiago e João foram convidados a testemunhar a ressurreição da filha do Jairo. Marcos 5,37. E somente eles estavam com Jesus na transfiguração. Lucas 9,28. E no jardim do Getsemane. Marcos 14,33. Embora fosse impetuoso, de gênio difícil, João 18,10, e de vez em quando medroso, Mateus 14,29-30, Pedro possuía habilidades naturais de liderança e uma dedicação a Jesus e a seus ensinamentos que não encontravam um paralelo entre os demais seguidores. Ele normalmente compreendia os ensinamentos de Jesus com mais rapidez que os outros. Tá vendo? Lá tinha mais discípulo que era mais ligado. Tá vendo? Por isso que fala que Jesus dá mais conhecimento para quem está ligado. Igual eu que? Porque eu tenho conhecimento mais do que os outros. Porque eu vivo ligado. Eu não vivo igual o mundo vive. Eu vivo ligado. Vamos lá. Tá vendo lá? Ele normalmente compreendia os ensinamentos de Jesus com mais rapidez que os outros. E tinha percepções que mostravam com clareza que compreendia a natureza do seu mestre. Viu lá? Por isso que fala, quanto mais ouvir Jesus e prestar atenção no que Jesus está falando na palavra, no conhecimento, nos ensinamentos, o homem chega longe, o homem ou a mulher chega longe, igual eu já passei todo mundo. Por quê? Sempre compreenda as coisas de Jesus com mais rápido, igual Pedro também compreendeu. Vamos lá. Mateus 16,16. Por outro lado, sua impulsividade o levava com frequência a deixar escapar o significado das coisas. Mateus 17,4. Em um momento de pavor, ele negou 3 vezes que conhecia Jesus. Essa é uma das coisas que o faz tão estimado. Ele era completamente humano, com os defeitos e as imperfeições. Tá vendo lá? Pedro não era perfeito. É por isso que nós temos que buscar o quê? Santidade todos os dias. Que Jesus falou: ser de santo como eu sou santo. Para não poder negar o Senhor, igual Pedro negou, igual vocês também negam Jesus todos os dias, né? Vocês são pior do que Pedro, né? Nega Jesus todos os dias, por isso que a bênção não chega para vocês. Vamos lá. Sabe por quê? Porque vocês olham muito seus defeitos e suas imperfeições, ou seja, vocês não procuram consertar os seus defeitos e suas imperfeições. É por isso que não vai chegar perto de Jesus jamais. Vamos lá. Todos os humanos possuem isso. Todos possuem. Mas tem que buscar a santidade para não errar. Tem que fazer igual eu, buscar a santidade. E sair fora do lamaçal do pecado. Mesmo assim, era um modelo de fé e força.
É de se notar que ele negou Jesus 3 vezes. Mas logo depois da ressurreição, Jesus lhe perguntou: Pedro, você me ama? Essa é a pergunta que Jesus faz. Entendeu, meu irmão? Essa é a pergunta que Jesus faz para mim, para vocês do outro lado, minha irmã, meu irmão mesmo. Você me ama? Eu vou tirar eu, porque eu já amo Jesus. Jesus já falou que me ama mais do que qualquer pessoa do mundo. Então, eu vou falar a vocês. Olha lá. Jesus falou para Pedro: Pedro, você me ama? A mesma coisa que Jesus está falando. Você ama Jesus? Você tem certeza mesmo que você ama Jesus Cristo mesmo? Tem certeza, meu irmão mesmo? Tem certeza que você ama Jesus Cristo? Tem certeza? Estou falando, fazendo pergunta para vocês. Vocês têm certeza? Igual Jesus falou para Pedro: você me ama? Não, você não ama Jesus Cristo. Vocês do outro lado, vocês não amam Jesus Cristo. Sabe por que não ama? Porque não dizima, não oferta, não busca santidade, não anda em comunhão, não participa da Santa Ceia, não busca o Senhor, não aprende com os cultos, vive uma vida bagunçada. Entendeu? Você não ama Jesus Cristo, tá vendo? Amar Jesus Cristo, meu irmão. Amar Jesus Cristo é abandonar tudo para Ele. Igual eu fiz. Igual eu fiz. Amar Jesus é abandonar tudo para Ele. Olha só Ele. Igual eu fiz. Entendeu? Eu olho, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só esses três. O dia que vocês aprenderem isso, vocês vão ver como é que suas vidas vão mudar. Por isso que essa igreja cresce. Por que essa igreja cresce? Porque coloca Jesus em primeiro lugar, igual está escrito. Me amarás primeiro, exatamente. Tem que amar Jesus todos os dias, meu irmão e minha irmã. Olha lá, Pedro, você me ama? Então essa é a pergunta para vocês. Você tem certeza que ama? Então essa é a pergunta, igual Jesus falou para Pedro. Essa é a pergunta que ele faz para vocês. Por isso que vocês não alcançam a salvação. Por isso que vocês não alcançam a salvação. Porque a única palavra que Jesus ele gosta de ver e olha e ouve é essa palavra aí, ama. Tá vendo? Ama. Entendeu? Vamos continuar. Ele fez essa pergunta 3 vezes. A importância do número não passaria despercebida para Pedro. Quando Pedro respondeu que sim, Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. João 21, 15 em diante. Vê lá, cuide das minhas ovelhas. Igual eu aqui, ó. Eu cuido do que é meu. Eu cuido da minha igreja. Eu cuido da sede da igreja pentecostal, o ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem. Eu cuido da minha igreja, que Jesus, que a Trindade me deu. Eu apacento é a minha igreja, né? Entendeu? Eu cuido das minhas ovelhas. E até hoje sou bem sucedido. Vamos lá. E não importa a quantidade de ovelha não. Que por uma ovelha entrar no reino do céu, o céu já entra em festa. Por uma alma que entra. Glória a Deus. Então, são desse jeito. A proeminência de Pedro se revela de muitas outras maneiras. Foi para sua casa que Jesus se dirigiu quando estava em Cafarnaum. Foi a partir do seu barco que Jesus pregou para a multidão na praia. E foi a Pedro que Jesus confiou as chaves do reino. Pedro foi o primeiro a defender Jesus quando ele foi preso. E foi Pedro que reajuntou os discípulos quando eles se dispersaram. Viu lá, meu irmão? Você defende Jesus? Olha lá, Pedro defendeu Jesus. Você defende Jesus Cristo? Hein, meus irmãos? Estou falando para meus inscritos. Você defende Jesus Cristo? Você defende a obra dele? Não, você não sabe defender. Você não defende a obra dele, não. Porque vocês não devolvem o dízimo, nem oferta, não pratica os cultos direito. O que é praticar? Não presta atenção nos cultos. Você não está defendendo Jesus Cristo. Você está no pecado, né? Você está no pecado. Você está casando toda hora, divorciando, prostituindo, está bebendo cachaça, nas drogas e fazendo grandes bagunças. Que eu sei que vocês estão fazendo. Então, você não está defendendo Jesus Cristo. Igual eu estou defendendo Jesus.
todo dia aqui cultuando, adorando, nessas plataformas, Facebook, YouTube e WhatsApp. Todos os dias eu cultuando, estou defendendo Jesus Cristo. Igual já falei em vários vídeos. A minha igreja, eu defendo a minha igreja. A minha vida, eu defendo a minha vida. Né? Porque eu amo Jesus Cristo. Né? Entendeu? E se precisar guerrear, nós guerreia. Mas a igreja nunca vai ser acabada. Só vai acabar quando Jesus voltar. Por enquanto, não vai acabar igreja nenhuma. Nem a chama de fogo da Ponte Nova nunca vai acabar. Entendeu? Porque eu adoro Jesus verdadeiro. Não é o Jesus falso que vocês adoram. Como diz o Jesus liberal que vocês adoram. Aqui adoro o Jesus verdadeiro, não liberal. É o verdadeiro que liberta. Vamos lá. Jesus, quando ele foi preso, e foi Pedro que reajuntou os discípulos quando eles se dispersaram. Viu lá? Pedro que conversou com outros discípulos que dispersaram, que sumiram. É Pedro que foi lá e buscou eles. Tá vendo, meu irmão, como é que Pedro lutava pela obra? Tá vendo? Continuando. Embora tenha permitido que o medo roubasse o que ele tinha de melhor e negasse a Jesus. Tá vendo? O seu medo tira a sua salvação. O seu medo rouba o melhor que o Senhor tem para a sua vida. Tá vendo o que aconteceu com Pedro ali, né? Medo roubar lá, ó. Embora tenha permitido que o medo roubasse o que ele tinha de melhor e negasse a Jesus. Rapidamente se recompôs, rapidamente ele se recompôs, aceitou sua fraqueza e a confrontou, assumindo novamente a liderança dos 12. Ele foi uma das primeiras testemunhas da ressurreição e foi para ele que Jesus deu a ordem: cuida das minhas ovelhas. Nos dias em que a igreja começava a se formar, viu? A igreja já começava o quê? Se formar. A igreja já existia, só estava se formando, né? Ou seja, a igreja tem que adorar o Senhor dentro da igreja mesmo. Tem que adorar o Senhor dentro do templo, igual eu adoro, né? Jesus ama quem está dentro da igreja, que ouve a verdade. Estou falando da sede da igreja pentecostal, não tem chama de fogo, estou falando daqui. Jesus não está lá fora com aqueles lá que não dizima, que não afeta, não faz nada para a igreja. Vamos lá. Paulo foi o teólogo e Tiago o administrador, mas inquestionavelmente Pedro foi o laço que representava a unidade da igreja. Viu lá? A unidade da igreja. Jesus está dentro da igreja, sim. Jesus não mora fora de igreja, não. Eu já falei para vocês. Paulo foi o teólogo e Tiago o administrador, mas inquestionavelmente Pedro foi o laço que representava a unidade da igreja. Depois da ressurreição de Jesus, os discípulos se juntaram novamente no dia do Pentecoste, uma importante festa judaica, celebrada 50 dias depois da Páscoa. Eles se reuniram em secreto, com medo dos judeus que mobilizaram a população contra Jesus. Olha lá, eles se reuniram em secreto com medo dos judeus que mobilizaram a população contra Jesus. Viu lá, a população que estava contra Jesus. É por isso que o lago de fogo está vindo aí, porque os pessoal, nos dias de hoje, as pessoas estão ficando contra Jesus. É por isso que o lago de fogo está vindo, para queimar eles. Entendeu? É igual os judeus lá em Jerusalém, lá. Nem todos vão ser salvos, não. Jesus só vai voltar para buscar quem creu nele. Quem não creu nele vai queimar no lago de fogo. Entendeu? Não pense que Jesus vai buscar só os judeus e não pense que Jesus vai buscar todo mundo. Por isso que eu falo, Jesus vai buscar todo mundo na terra, não. Ele vai buscar só os que creram nele, que obedeceram os mandamentos, né? E não saíram fora dos mandamentos. Vamos lá, ó. Celebrado, ó, uma importante festa judaica, celebrada 50 dias depois da Páscoa. Eles se reuniram em secreto com medo dos judeus que mobilizaram a população contra Jesus. Pedro os reagrupou e foi uma fonte de força e coragem, mas apesar disso eles estavam amedrontados e confusos quanto aos próximos passos. Atos 1,15 em diante. O Espírito Santo desceu sobre eles e imediatamente depois Pedro saiu e pregou um sermão em que se converteram 3.000 pessoas. Atos 2,14 em diante. Daquele ponto em diante, a despeito das dificuldades, privações e perseguições, os discípulos perseveraram. Normalmente, Pedro ficava na dianteira e seu exemplo, sem dúvida, era uma fonte de força para os outros. Embora os líderes judaicos, aristocratas, se opusessem violentamente àquele novo movimento na época chamado o Caminho,
Eles certamente ficavam impressionados com seus adeptos. O grande rabino Gamaliel chegou a propor que eles não fossem importunados. Sua posição foi de que, se não viesse de Jeová, o movimento cairia sozinho. Se viesse de Jeová, nada os impediria. Atos 5,39. Pedro, em vez de ficar em Jerusalém e liderar a distância, lançou-se inteiramente na luta. Ele foi a Samaria para dar sustentação ao trabalho feito por Filipe, e de lá atravessou longas distâncias para pregar o evangelho e encorajar os cristãos. Uma das primeiras controvérsias da igreja foi decidir se os gentios que aceitaram o caminho precisavam antes se tornar judeus e ser circuncidados para depois receber o batismo. O movimento ainda era considerado uma seita do judaísmo. Paulo tinha expectativa de que os judeus permanecessem fiéis à lei, mas disse que os gentios não estavam obrigados a segui-la. Esperava-se que eles seguissem os princípios morais, mas não estavam obrigados a prescrições rituais, tais como circuncisão, restrições alimentares. Pedro discordou frontalmente. Essa foi chamada controvérsia judaizante, que ameaçou criar uma divisão significativa entre os seguidores de Jesus. Pedro estava em Jope na época em que essa questão chegou ao seu ponto culminante. Hospedado na casa de Simão, o curtidor, ele estava no terraço da casa de Simão. Naquela época, os terraços faziam parte da área habitável da casa. Ali teve uma visão. Jeová baixou um lençol onde havia uma diversidade de animais impuros e mandou Pedro matar e comer os animais. Crendo que era um teste de obediência à lei, ele se recusou, dizendo que nunca na vida tinha comido algo que fosse ritualmente impuro. Jeová lhe disse: não chame impuro ao que Jeová purificou. Atos 10:15. Aqui vocês aprendem uma coisa, acho que vocês não aprenderam sobre isso aí não. Sabe o que isso significa? O que eu já falei? Tem que orar antes de comer qualquer coisa, mas o que Deus purifica você pode comer. Entendeu? Não pode comer qualquer alimento antes de orar, e se Deus não está trazendo, né? Tem que orar. Agora, se Deus está trazendo, você pode comer. Viu lá? Isso aqui vocês aprendem, ó. Vocês estão aprendendo mais uma coisa lá. Não chame impuro o que Jeová purificou. Atos 10:15. Enquanto Pedro tentava compreender o significado da visão, alguns homens vieram de Cesareia para pedir que ele explicasse a nova fé. A Cornélio, um gentil centurião romano, que tinha aceitado os princípios morais da lei judaica e que queria saber mais sobre Jesus, ficou claro para Pedro que a visão serviu para lhe dizer que Cornélio, e por extensão todos os outros gentios, poderiam se tornar cristãos sem antes se tornar judeus. Depois disso, Pedro relatou sua mudança de posição de Jerusalém. Um concílio de anciões, depois de cuidadosa consideração, decidiu em favor de Pedro e Paulo. Não foi uma decisão imediata, mas foi definitivamente tomada em concílio em Jerusalém em 49 d.C. Essa decisão pode ser considerada o primeiro rompimento entre o cristianismo e o judaísmo. A partir daquele momento, os gentios que eram considerados ritualmente impuros pelos judeus foram plenamente aceitos no caminho depois desse concílio. Embora Pedro tenha concordado com Paulo, continuou sendo missionário, principalmente aos judeus. Enquanto isso, o trabalho de Paulo com os não-judeus lhe rendeu o apelido apóstolo dos gentios, a despeito de seu interesse principal ser a convenção dos judeus. Pedro também foi a regiões gentiléticas. A perseguição estava aumentando e finalmente Herodes Agripa I executou Tiago, irmão de João. Pedro foi lançado na prisão com sentença de morte. No entanto, ele foi libertado por um anjo, então saiu e foi para outro lugar. Atos 12:17, a última missão de Pedro não está registrada na lei, mas quase não há controvérsias quanto à força da tradição. Ele foi para Roma, nada que se relacionasse com os judeus. De fato, Roma estava no coração do mundo naqueles tempos. Há pouca informação sobre os motivos que o levaram para lá, ou sobre quanto tempo ficou naquele lugar. Embora exista uma antiga e forte tradição segundo a qual ele morreu ali, a tradição prossegue afirmando que ele morreu sob a perseguição de Nero, na mesma época de Paulo, e que seu martírio foi a crucificação de cabeça para baixo. Não há motivo para colocar isso em dúvida. Alguns estudos arqueológicos deram mais peso à tradição antiga de que os ossos na Basilisca de São Pedro, que se afirma serem dele, seriam genuínos. Paulo, que inquestionavelmente foi para Roma,
não faz nenhuma reverência à presença de Pedro. Pode-se inferir que Pedro não esteve lá antes de Paulo chegar, e que não esteve lá pelo menos na primeira parte do período da presença de Paulo ali. Em sua primeira carta, Pedro manda saudações de Babilônia, 1 Pedro 5,13, e é quase certo que seja uma reverência a Roma. Existem questionamentos se Pedro de fato escreveu a carta. Se foi escrito sobre pseudônimo, foi na época em que Pedro estaria lá, dando autoridade à afirmação de que ele de fato visitou Roma. Clemente e Inácio, pais da igreja no século I, escreveram a respeito da experiência de Pedro em Roma, uma indicação de que não existe dúvida de que ele esteve em Roma e morreu ali. Quando se examina todas as evidências, podemos tirar uma série de conclusões com razoável certeza. O cristianismo chegou a Roma bem cedo, possivelmente tão cedo quanto ao fim do reinado de Tibério, e por isso não encontrou lá uma igreja. Vamos aqui, ó. 1. A tradição diz que Paulo foi decapitado, uma maneira comum de execução para um cidadão romano. Exceto sobre circunstâncias extremamente extraordinárias, não se crucificava quem tinha a cidadania. 2. Era costume dos judeus sepultar o corpo em uma tumba até se decompor totalmente e depois juntar os ossos para colocá-los em uma pequena urna de pedra, chamada de ossuário, para um sepultamento honroso e definitivo. Pedro, tendo sido apóstolo e um dos 12, certamente seria tratado com altas honras. Os primeiros cristãos teriam descoberto o paradeiro de seus restos mortais e os teriam guardado. Continuando nessa parte aqui, ó. E ele não esteve lá na época em que Paulo escreveu a carta aos romanos, nem quando Paulo de fato chegou a Roma. Pedro visitou a cidade bem no fim de sua carreira, e lá ficou pouco tempo antes de ser martirizado. Ele morreu sob a perseguição de Nero, mas não ao mesmo tempo, nem junto com Paulo. Não existe qualquer evidência de que ele é Paulo, tenha se encontrado em Roma. Uma tradição bem antiga afirma que Pedro fugiu de Roma durante a perseguição e que na via Ápia, do lado de fora da cidade, se deparou com Jesus, que ia na direção da cidade. Ele perguntou: Quo vadis, Domine? Para onde vais, Senhor? Jesus lhe teria respondido: Vou a Roma para ser crucificado novamente. Diante disso, Pedro teria voltado para Roma, onde foi preso e martirizado. A tradição católico-romana identifica Pedro como o primeiro bispo de Roma e, portanto, o primeiro papa, embora sua liderança como um dos 12 fosse levada em alta conta pelos primeiros cristãos romanos. O conceito contemporâneo do bispo e a posição de um bispo principal lá ou em qualquer outra cidade foi um desdobramento muito posterior. O conceito do tríplice ministério ordenado e da sucessão de bispos não tinha se firmado até um período bem avançado do século II d.C. Na lista tradicional de papas, Aniceto, o 11º, foi o primeiro a, de fato, receber o título bispo de Roma em 155 d.C. A ideia de Pedro como um guardião dos portais celestial e responsável por fazer vamos aqui, ó. O ministério tríplice é o ministério dos bispos, sacerdotes e diáconos. Essas 3 ordens sagradas são fundamentais no sistema de governo das igrejas católicas tradicionais romana, ortodoxa e anglicana, embora muitas instâncias protestantes rejeitem esse conceito. O termo sucessão de bispos se refere ao que se chama de sucessão apostólica ou episcopado histórico. Significa uma sucessão contínua de bispos, simbolizada pela imposição física de mãos na consagração, que remonta ininterruptamente aos apóstolos. Isso também é muito importante em todas as igrejas católicas. Continuando. Por fazer uma triagem daqueles que entram no céu. É fantasiosa e baseada em diversos escritos do século II e III, todos muitos imaginativos e sem autoridade. Paramos aqui, ó. Então, meu irmão, nós estamos começando aqui sobre a vida de Pedro.
Nós já leu o capítulo todo de Pedro. Nós já terminamos Pedro nessa tarde. Nós terminamos de ler o livro de Pedro todo. Vamos agradecer soberano Jeová, a Jesus Cristo, Espírito Santo. Te agradecemos por essa palavra aqui. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Desde já. Amém e amém. Tudo está na palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã. Entendeu? Mas Pedro é crente, cristão. Aqui vocês estão aprendendo sobre os ensinamentos, sobre os evangelhos. Como que os evangelhos chegaram, os evangelhos certos, os evangelhos cristãos. Entendeu? Como que chegaram até o mundo inteiro. Entendeu? Que é o verdadeiro evangelho do crente. Né? Que eu estou falando. É isso aí. Até o próximo vídeo. Jeová, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Espírito Santo, abençoe somente meus inscritos que estão nesses dois canais e os que estão também lá no Facebook e WhatsApp. À noite voltarei com força total.